Primeiramente, aí, queria dar bom dia aos nossos convidados aqui e também aos participantes, tá? do webinar como um todo. Como é que eu posso dizer? Basicamente, nós temos aqui hoje o Tiago Setti, da Noitec, um consultor conhecido e que vai compor aqui essa discussão do dia, que eu acho que faz muito sentido. O Tiago, falando um pouco dele, e assim, eu acredito que posso falar um pouco com autoridade, além de julgá-lo um amigo de longa data, desde a época em que eu trabalhava no NIC e tudo mais, o Tiago traz uma expertise que, para mim, de certa forma, é bem interessante, que é o fato de ele ter trabalhado no Incumbent, que foi a Algar aqui no Brasil, e, de certa forma, a gente tem muita sinergia com relação a Angola Cables e Algar, porque, no final do dia, a gente teve um grande projeto junto, que foi o Monet, e o Thiago diretamente trabalhou no Monet, e assim vai. Hoje ele tem sua empresa de consultoria, e aí presta serviço para um bocado de outras pessoas aí, e assim vai. E tem todo esse background aí de incumbent e tudo mais. Valeu, Luciano, obrigado. Bom dia a todos. Isso. E também o Roberto, que é o outro convidado do dia. Roberto, ele é proprietário de um provedor, é membro de todas as associações e como é que eu posso dizer assim, do dia a dia de todos os provedores na região lá de Fortaleza. E não só isso, como também ele toca um projeto que, na minha opinião, é altamente interessante, que é o Café com Ideia. É um projeto que tenta pulverizar, distribuir, disseminar conteúdo sobre redes e afins lá aí na região. E não só isso, ele terminou criando um portal que hoje agrega muito conteúdo e que tenta traduzir o mundo um pouco mais complexo de rede para a visão da turma que está mais regionalizada, para a turma que está mais lá no dia a dia, né? Então, essa que foi a ideia de trazer o Roberto e assim, então um bom dia também para o Roberto, bom dia e boa tarde, né? Que eu esqueci que também hoje a gente tem a turma lá de Angola, então no final do dia a gente fala bom dia para a gente, mas é boa tarde para o pessoal que está em Angola também. Enfim, Roberto, bom dia. Bom dia, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Enfim, então vamos lá. Então, voltando aqui, a ideia desse papo de hoje era falar um pouco sobre IRR, que, assim, apesar de ser uma coisa, e falar de uma coisa enquanto tecnologia ser muito antiga e já está meio que rodada e batida, porque a gente, no final do dia, está usando a todo dia e todos vão usando meio que sem perceber, seja por nós, SPI diretamente, ou seja, pelos outros. Ultimamente tem acontecido, eu digo, nos últimos 6 a 8 meses, tem acontecido uma reação mais enfática de algumas OTTs e algumas redes de distribuição de conteúdo para que se dê um foco a mais sobre os registros e os registros sobre essa base, sobre o conceito dessa base de IRR, de uma maneira mais equilibrada, mais organizada, e no final do dia que todo mundo implemente esse tipo de política. Ao longo da história, né, assim, não preciso dizer que o BGP sempre foi, e a internet como todo, sempre foi baseada na confiança, né? Tipo, todo mundo sempre foi naquela ideia de que, ok, vamos fazer algo melhor, vamos fazer todo mundo junto, mas sempre tivemos algumas vulnerabilidades de segurança que são clássicas, conhecidas em torno do BGP. E a ideia da base... naquela ideia de que, ok, vamos fazer algo melhor, vamos fazer todo mundo junto. E a ideia da base de IRR sempre foi partir, de tentar cadastrar e criar uma base de dados distribuída, mas que essa pudesse ser utilizada para criar filtros e que pudesse, sim, começar a criar um registro um pouco mais uniformizado e global. Então, eu vou só compartilhar aqui, a ideia não é ter, grandes slides e compartilhar muitas coisas, mas enfim, eu fiz uma micro-apresentação, se assim eu posso dizer. Vou fazer o share aqui agora, só um instante, da minha... eu acho que a apresentação está com você, Thiago. Me torna apresentador, por favor, Thiago. Ok, obrigado.
Então, basicamente, a ideia aqui é o seguinte, o que foi que a gente pensou aqui? Eu pensei em, inicialmente, só dar um overview rápido, e aí, obviamente, a gente vai entrar em umas questões, uma discussão, e o ponto de vista de cada um aqui para dar uma enriquecida nessa discussão como um todo, tá? Então, começando assim, como eu estava falando, né, IRR nada mais é do que um esquema de base de dados distribuído para armazenar rotas, e essa foi desenvolvida baseada numa linguagem chamada RPSL. Tipo assim, essa tem alguns anos, inclusive é definida pela RFC 1786 e 2622, que vai lá no final do dia e diz quais são as regras para que você faça esse tipo de registro. Baseado nessa linguagem, você consegue definir basicamente qual é o prefixo, qual é o AS de origem, qual é o upstream que vai anunciar ele. Você consegue criar um conjunto de AS, os famosos AS7s, esse tipo de coisa, e você também consegue fazer um esquema de recursão sobre esse tipo de AS7, ou seja, você criar um AS7 que é composto de outras AS7s. Então, na prática, você tem uma base de dados aí que você consegue registrar a rota, tá? Isso é o resumo do resumo do resumo, se assim a gente pode chamar de síntese. Mas eu acho que a parte que mais interessa e que mais toca, apesar desse negócio ter sido registrado, como eu falei lá, tipo, nas RFCs 1786, 2622, e não precisa dizer que a gente está na casa dos 9 aí, né? Então, assim, a gente está falando já de pelo menos uns 20 anos aí de desenho do IRR ou do conceito do IRR como um todo. Mas a parte que mais toca é quando a gente avalia hoje a quantidade de bloco que a gente tem no mundo, na tabela global, versus a quantidade de registros válidos e inválidos que a gente acha quando a gente cruza essa informação com o IRR. Tá? Então, por exemplo, segundo as estatísticas de ontem, ontem mesmo, como vocês estão vendo aí, dia 12, às meia-noite e 18, alguma coisa do gênero, a gente tinha na tabela de rotas aí aproximadamente 857 mil rotas. Dessas, apenas 75% tem os registros perfeitinhos, válidos, bonitinhos e assim vai. O resto, 8%, não tem registro, ou, tipo assim, apesar de estar na tabela de roteamento, apesar do Routviews e do Apnic enxergarem isso, não tem registro nenhum. E 15% tem registros incorretos ou registros inválidos ou com algum problema. Então, no final do dia, se alguém batesse na cabeça e dissesse vou querer fazer filtro baseado em IRR, a gente está falando em retirar 134 mil rotas. Só para dar um overview, o XBR de São Paulo, eu acho que a soma que eu fiz até errado. A gente está falando de perto de 200 mil rotas, né? Esses 8% de inválido, mais os registros incorretos. E aí a gente está falando assim de um número tão absurdo, de certa forma, que tipo assim, o XBR de São Paulo hoje tem perto de 120 mil rotas. Então, a gente está falando de desconectar da internet basicamente um XBR todinho. Eu sei que é uma analogia drástica, principalmente ao considerar que dentro de um XP você tem muitas rotas de Ncache. Mas no final do dia, a quantidade de blocos que estão sendo, até para mostrar para vocês aí, né? Enfim, a quantidade de blocos que estão sendo filtrados é muito grande, ou que poderiam, ou que teriam sido ter um potencial de filtro caso alguém implemente a risca todos os filtros baseados no IRR. Ou seja, quando a gente compara esse número, que é tipo todas as rotas que estão lá no route server do XBR, por exemplo, São Paulo, versus a quantidade de registros incorretos e assim vai, a gente está falando de muitos blocos. A gente está falando de uma boa parcela da tabela de roteamento que poderia ter um potencial de fazer filtro automático. E aí, no final do dia, assim, é um número que chega a ser absurdo e naturalmente, isso tem seus motivos. Claro que os motivos são históricos, né, baseado naquela filosofia clássica de que a internet todo mundo vai fazer junto e que não tem esse tipo de coisa, mas que também tem algumas questões também em torno de, ok, o que é que a gente vai... Por que a gente tem que fazer isso? Nunca precisei disso, a internet sempre funcionou e a partir de agora chega com essas questões que, de certa forma, são impactantes. Então, assim, eu acredito que, como eu mencionei desde o começo, algumas das ações são ações que estão acontecendo mundiais e geralmente são encabeçadas pelas grandes OTTs da vida.
Então, em especial dá para se destacar a ação do Google, né, que tem avisado para a comunidade que ia criar filtros baseado em IRR, que iria fazer drop de rotas a partir de uma certa data, a qual essa data, inclusive, já passou. Então, por exemplo, essa daqui foi a apresentação do Arturo, acho que no LACNIC do ano passado, onde ele apresentava o calendário do Google para fazer os filtros, e o calendário estava muito bem restrito, né? Então, basicamente, eles começaram a difundir em maio de 2019 e ia iniciar o projeto de Reject and Drop em setembro de 2019. Tá? Então, no final do dia, isso aconteceu, isso acontece, isso está acontecendo no momento. Então, quando a gente volta para essas estatísticas daqui e checa com a realidade, que é o que está acontecendo de verdade, tipo drops em algum nível, em certos níveis e assim vai, de certa forma está gerando um impacto global, e esse impacto, de certa forma, gera impacto na cadeia como um todo, seja na cadeia produtiva, na cadeia de internet como um todo, mas também na cadeia de remuneração. E aí, assim, baseado nessas estatísticas e tudo mais, aí eu faço até minha primeira indagação aí, tipo, tanto para o Thiago quanto para o Roberto, e naturalmente, como é que eu posso dizer? Pergunto para ambos aí, baseado nesses números aí que eu estou trazendo para vocês e que naturalmente são públicos aí no How Views e assim vai, qual é a real noção que vocês percebem, sejam pelo passado de vocês, passado por operadoras ou operação de ISPs e afins, versus a realidade de sentir ser filtrado, qual era o impacto que dava, e no final do dia, quando você abria um filtro ou liberava a cadeia de custódia dessa informação, geralmente o que acontecia com o perfil de tráfego e assim vai. Então, basicamente aí, Thiago, vamos lá. Acho que é a primeira indagação aí do dia que eu acho. Obrigado, então. Essa é uma pergunta que ela, na verdade, ela tem uma resposta um pouco diferente do passado de hoje em dia, né? No passado, até, por exemplo, uma implementação mais forte desses principais parceiros de conteúdo, como o Google, né? A Cloudflare, alguns route servers, que começaram realmente a filtrar o IRR, ele era, assim, vamos dizer, algo mais opcional, uns 10 anos atrás, quando começou a se fazer isso, né? Até 5, 6 anos atrás, eu acho que ainda era muito, muito pouco utilizado, né? E acabava que não tinha um impacto muito efetivo, né, no tráfego em si, né? Ele era mais um facilitador ali, uma ferramenta, né, para você poder ter filtros um pouco mais automatizados para quem tem grandes redes e precisa manter uma base de registro constante, atualizada, né, de registro de rotas, para não ficar inviável fazer manualmente, né, se usava o IRR com isso. Mas com o passar dos anos, o que acho que demandou uma ação mais forte por conta de várias empresas foi os constantes problemas de segurança com o BGP na internet. Os problemas de segurança, quais são esses problemas? A gente fala dos principais, que são os hijacks de rotas, né, o sequestro, né, o famoso sequestro de rotas, né, ou de maneira intencional, poucas vezes, que a gente sabe que foram intencionais, e muitas das vezes, a maioria delas, de maneira acidental, né? Um operador ou um cliente de uma operadora está ali tentando fazer alguma mudança nas suas políticas e acidentalmente, né, ele vaza os prefixos que não deveriam ser dele, né, ou sequestra esses prefixos, e isso acaba, de certa forma, impactando, né, outros AS que não diretamente relacionados a esse cliente. Então, o ponto do IRR, ele ganhou relevância, né, mais relevância, principalmente nos últimos anos aí, nos últimos 2, 3, 4 anos, onde a gente tem um registro muito maior, né, de casos de hijack, de sequestro de rotas, afetando de maneira assim bastante efetiva o uso da internet. São sequestros já bem conhecidos, né, de YouTube, de provedores, de grandes data centers, da própria Cloudflare, e isso gerou na comunidade, né, de operadores,
uma necessidade de implementar regras um pouco mais rígidas com relação ao filtro de rotas. E o IRR era uma ferramenta que já vinha sendo usada, né? E foi, vamos dizer assim, caiu como uma luva para esse primeiro momento. Não é o suficiente, mas foi uma primeira ação importante. Então, eu acho que aí, Luciano, respondendo a sua pergunta, no passado talvez a gente não tinha tanto influência no tráfego, usando ou não o IRR, mas hoje em dia sim. Hoje você já tem grandes empresas, grandes conteúdos, né, que estão filtrando baseado em IRR. Se você não tem esse registro, né, bem atualizado, né, e correto, você provavelmente vai estar recebendo o seu tráfego por uma rota não ótima, vamos dizer assim, não otimizada. Você vai continuar recebendo, mas ele vai vir provavelmente por uma rota mais longa, mais cara, ou não tão eficiente, né, como você tem hoje esses peerings, PTTs e essas opções. Exato, Thiago, eu concordo. Assim, um grande apelo, naturalmente, é a segurança, né? Porque o padrão e o antigo papo de que o BGP é inseguro e que a comunidade se garante, assim, é que ela é autocontida e ela vai se garantir em termos de segurança, meio que não cola mais, e a prova disso são os clássicos hijacks que a gente teve, que derrubaram algumas grandes backbones aí. E na visão do provedor, assim, eu espero que, por exemplo, essas estatísticas também já sejam realidade, né? Assim, já gerem impacto, seja porque ele já recebeu o seu primeiro cache, seja porque se ele não tem o registro, aquele cache não funciona da maneira como deveria, alguma coisa do gênero. Eu não sei exatamente o que você acha, Roberto. Enfim. Lucenildo, essa semana que antecedeu aqui o nosso webinar, eu fiz uma breve pesquisa, andei conversando com alguns provedores regionais, principalmente aqui do Nordeste, e o cenário que a gente vê é bem preocupante na questão dos ISPs. Ou o pessoal está com IRR, com a base IRR alimentada de forma errada, que ele tem quase uma consciência, ele quase que acredita que aquela base está ok, ou então ele não tem base nenhuma no IRR e está dependendo do fornecedor de trânsito. E alguns fornecedores de trânsito já estão cobrando a atualização disso. Então, assim, o impacto atual na vida dos ISPs, por enquanto, o que é visto por eles é a questão da cobrança do fornecedor de trânsito para ele atualizar uma coisa que ele não conhece. É basicamente isso. Mas para o pequeno e médio, digamos assim, o cara que não está muito interconectado, que não tem PNI ainda, por exemplo, com o Google, que é o primeiro a fazer esse tipo de filtro aí, né? Então, assim, ele não está vendo ainda o impacto no tráfego, porque alguém está consertando por ele lá na frente, provavelmente. Então, o cenário ISP está meio que, a galera está meio que perdida quanto ao assunto aí IRR, né? Oh, desculpa. E aí, Roberto, eu concordo. Eu vejo isso também, agora já me colocando aqui do lado de operador mais carrier, que é o cenário de operação que a Angola Cables hoje se posiciona mais, a gente consegue perceber isso. E assim, a ideia daqui é ter um papo aberto, e de fato a gente está abrindo aqui nossos dados, e a gente vai mostrar alguns dados da própria Angola Cables. Naturalmente, a gente fez um blur aqui para não mostrar os prefixos dos clientes. Mas, por exemplo, esse daqui é aquele clássico painel de controle do Google, dos dados da Angola. Como vocês podem ver, a gente tem algumas rotas aí que estão sendo filtradas. E, naturalmente, isso daqui não é problema direto da Angola. Como eu estava até mencionando, às vezes isso daqui está em segundo, terceiros ou até quartos níveis de clientes, ou seja, cliente do cliente do cliente e assim vai. Mas que no final do dia isso daqui gera impacto, porque a gente tenta dimensionar e criar uma rede para que seja o mais otimizada possível, usar a palavra do Thiago, seja que a gente consiga entregar as rotas ótimas, ou seja, o mais fast track possível, com menor latência, com isso, com aquilo, outro, mas que no final do dia, apesar da gente, por exemplo, estabelecer múltiplos acordos de PNI nos lugares que fazem mais sentido com relação aos POPs que nós temos, a gente termina não conseguindo utilizar isso por conta de questões que são como essa daí. Historicamente, assim, até apresentar um outro dado que eu acho que faz muito sentido, né? Por exemplo, quando a gente vai olhar esse número global, isso aqui também é um número público, tá? Do Looking Glass do D6. A Angola Cables, por exemplo, nesse momento está anunciando pouco mais de 5.300 prefixos lá em Frankfurt, tá? E desses, 226 estão sendo filtrados.
e o filtro todo aqui está sendo feito baseado em IRR. E que no final do dia, por exemplo, lá em Lisboa, acho que a gente anuncia um pouco mais, e também tem a mesma situação. E no final do dia, a gente tem um problema hierárquico. A gente está anunciando 7 mil, estão aceitando 6 mil, tem 300 filtrados. No final do dia, são SPFs muito longos, ou seja, coisas hierárquicas que vão acontecendo ao longo do tempo aí e que vai ficando. Sim, eu concordo com você que isso é um problema que eu acho que todo mundo agora vai ter que olhar para isso, porque quando, eu não sei se alguém já teve curiosidade, mas quando entrar lá no seu portal e você vê isso daqui, que é rota inválida, está com problema de registro, pode-se garantir que essa rota não está sendo usada, por exemplo, pelo Google. E isso também, agora o maior foco no momento é o Google, é quem está fazendo de verdade, quem está tentando vestir a camisa para resolver esse problema, mas acredito que muito em breve não, já está anunciado que Facebook também vai fazer e que a Akamai e Cloudflare também naturalmente já estão partindo para usar essas estratégias aqui como mitigação. Então, enfim, no final do dia, sim, isso é uma questão muito importante. E, assim, sendo muito transparente, esse é um dos grandes problemas. E quando o provedor chega e diz, não, isso é problema do meu trânsito, isso é problema do meu trânsito, ele tem que resolver, ele vai registrar para mim e assim vai. E aí, para mim, gera o segundo grande problema, que é, tipo, delegar para alguém a atribuição, o registro de uma rota que deveria ser sua, e no final do dia você não atualiza, e sua operadora de trânsito vai criando um monte de proxy object, que daqui a pouco vira um negócio que não dá para manter, que no final das contas você não sabe quem está registrando o quê, e se alguém usa aquele conceito de registro, validando inclusive o ASPF e o AS de origem, você tem que levar em consideração que o cara nunca vai usar sua rota diretamente, ele sempre vai usar a sua rota através de uma operadora lá de trânsito, alguma coisa do gênero. Então, assim, recentemente, eu acho que também é importante dizer, principalmente agora focado no mercado aí de Fortaleza e falando com o pessoal mais do Nordeste, a gente passou por um processo com a CenturyLink, com a Level 3, que foi a migração do AS aí deles. E o AS, a gente está saindo do AS 3549, e recentemente a gente saiu desse AS e migrou para o AS 3356, que eu acho que é o AS global, agora que a Level 3 está concentrando tudo. E, por exemplo, quando a gente fez esse processo, parece engraçado, mas, assim, apesar de ter tudo bonitinho, aconteceram vários problemas. E foi no final do dia, eles foram analisando o registro dos blocos dos nossos clientes, e assim foi. E a gente terminou evidenciando um conjunto de problemas que não eram nossos, eram dos clientes, e que no final do dia a Level 3 chegou até a sugerir para a gente, registra os proxy object que está resolvido o problema. E a gente não acredita que isso seja um mecanismo de resolver. Então, por esse motivo, de novo, vem uma indagação que, assim, acho que o Tiago consegue responder melhor do que todo mundo. Eu imagino que, pelo menos nesse momento, a gente tenha mais gente buscando consultoria, buscando conteúdo especializado para tentar resolver esse problema. Quando você me fala, Roberto, que todos os ISPs estão tendo problema e ainda não entenderam que no final do dia é melhor ir atrás de uma consultoria, é melhor ir atrás de um cenário para poder resolver esse problema em definitivo, talvez eles não tenham entendido que para cada bloco que eu tenho filtrado aqui, que eu não uso aquele PNI que eu estabeleci aí em Fortaleza com o Facebook, ou que eu não estou usando, no final do dia eu estou pagando o trânsito. Então, tipo assim, o não fazer o IRR está me gerando impacto financeiro, e essa que é a verdade. Então, não registrar meu bloco está me impedindo que eu ganhe mais dinheiro. No final do dia, não é que, tipo, vou deixar de ganhar, que é o que o Thiago falou, mas eu posso estar passando, jogando aquela roda para uma operadora de trânsito que é muito mais cara. Então, o que eu quero dizer, assim, até que ponto não é vantagem investir em corrigir seus problemas e em resolver sua estrutura, ao invés de propriamente delegar para a sua operadora de trânsito, né? Eu não sei o que é que vocês acham. Você acabou de mexer com as emoções dos provedores, e a maior emoção dos ISPs é o financeiro. Então, eu acho que o ISP que estiver assistindo agora, ele vai começar a se interessar realmente por IRR. Ele vai ver aí que até economizar dinheiro no fim do mês ele vai conseguir, porque se tiver tudo certinho, o tráfego pode fluir ali pelo Internet Exchange que ele está conectado, se tem um PNI, vai pelo PNI, mas se tiver errado, vai ser filtrado aí acho que pelo maior player de conteúdo do mundo, que é o Google, né? Começando por ele.
E você, Thiago, aí, no cenário de estar do lado das consultorias, eu sei que a sua empresa de consultoria recentemente aí, até de certa forma, divulgou, eu sei que você trabalhou diretamente num projeto que para mim é o avanço dessa história, que é implementar o RPKI como um todo, mas como é que está assim, o nível de demanda em torno de fazer o negócio direito, registrar direito, e assim vai. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Sobre essa questão, eu queria colocar alguns pontos aqui. Com a visão consultiva de um provedor, de uma empresa, vir buscar na consultoria uma ajuda para fazer isso, a gente é um pouco mais raro, né? O mais comum é o contrário, né? Ele chama a gente de maneira mais genérica, e aí sim nós apontamos, você está faltando o seu registro IRR, isso aqui está errado. Ele já está acontecendo um problema, minha rota não está otimizada, ou estou tendo problema de segurança, mas ele não tem uma ideia nesse nível já detalhada, né, nesse ponto, não, eu sei que é o IRR e eu não sei fazer. Normalmente é um negócio um pouco mais amplo, né, onde a gente vai e tenta mostrar para ele vários requisitos de segurança, e um deles é o registro IRR. Tá? E agora falando sobre isso, como que se faz no registro IRR? Né? É caro? É barato? É fácil de fazer? E aí entra esse ponto. Não necessariamente você precisa de uma consultoria para fazer isso para você. Né? Não é uma atividade difícil, tá? Não é algo complexo de se fazer e não demanda, né, uma ação diária, vamos dizer, ou semanal. Não é um negócio que se você não tem grandes mudanças de novos prefixos ou novos ASN se conectando em sua rede, você não vai fazer isso de maneira tão frequente. Né? Então, é algo que dá para fazer e, obviamente, tem que ser acompanhado. Se você muda o seu roteamento, o IRR também tem que ser mudado. Vamos dizer, o IRR ele é uma base de dados, um registro. Né? E esse registro tem que estar coerente, né, com o seu roteamento. Você é responsável pelo seu roteamento. Né? O seu provedor de trânsito não faz isso por você. Da mesma maneira que o seu provedor de trânsito não faz o roteamento por você, ele também não deveria fazer o proxy ou o registro por você. Esse é aquele, vamos dizer, aquela situação de você ter um intermediário, né? Você tem um despachante, vamos dizer assim. Você tem lá a sua empresa, você está fazendo uma coisa, mas para registrar no cartório, você chama um despachante que faz para você. Né? Nesse caso, quando você terceiriza isso para um provedor, para o seu provedor de trânsito, você está deixando na mão dele, né, a sua capacidade de rotear a rede. Porque, como o Luciano já mostrou, né, o Roberto também comentou, o Google é um provedor grande de conteúdo que limita, que filtra suas rotas, e aí já não é mais uma questão só de registro, é uma questão prática de roteamento, que ele filtra de acordo com esses registros. Então, se você não mantém esses registros, você, de certa forma, está perdendo uma rota, um encaminhamento de tráfego para uma rota melhor, ou uma rota mais barata, enfim, ou uma rota de melhor qualidade, né? Nem sempre é só o recurso. Então vamos pensar, como é que eu faço esse registro? Eu preciso contratar alguém? Não, não necessariamente. Se você quiser, obviamente tem muitas empresas que fazem isso, tem a nossa empresa, tem outras empresas que fazem. Né? Mas o recado é o seguinte, não dependa do seu provedor de trânsito, porque hoje você muda de provedor, amanhã você fecha um outro contrato, é muito comum os contratos serem curtos, né? 1, 2 anos no máximo, então você não pode depender do seu provedor. Eu até, inclusive, tenho uma posição, defendo essa posição, que quem começou a registrar proxy para cliente é que começou, vamos dizer, em vez de ensinar a pescar, dar o peixe para o cliente e acabou gerando uma comodidade para o cliente não aprender um negócio que não é difícil. Né? E falando aqui sobre o registro, os custos dele, né? Como é que você vai fazer isso? Você tem que se cadastrar em uma base, né? Essa base não é só uma, são várias bases que existem. A mais famosa delas é o RADB, né? É uma base paga, tá? E a recomendação é que você faça nela, tá? E depois eu posso falar o motivo disso mais para frente, por que é melhor fazer no RADB, o que já aconteceu com outras empresas que não fizeram. Né? É um custo, eu fiz até a conta aqui para mostrar para vocês, são 1,36 dólares por dia, é o que custa o RADB. São 495 dólares por ano. Tá? Esse é o custo que você vai ter. É muito pequeno, se você fizer a RADB. E se ainda assim você não quiser pagar, você tem bases que são gratuitas. Né? Você tem BPOI, você tem o TC Nacional, você tem algumas alternativas que são gratuitas. Né? E aí você nem esse custo vai ter. E o registro ele é muito simples de se fazer, né? Você mesmo consegue fazer.
seguindo algumas orientações. Caso você não consiga, existe sempre essa opção, né, de contratar alguém para poder fazer isso para você, tá? E eu queria deixar aqui registrado, como, já, mas não como no ITEC, agora mais um pouco com crachá de BPF, né? Que a gente sou membro do BPF, que é a gente tem lá uma wiki, né, no BPF, e lá existe um artigo, né, que foi escrito recentemente, que dá um pouquinho do conceito de como fazer, um pouquinho de prática, né? Depois vocês procurem lá, o artigo chama o mínimo que você precisa saber sobre IRR, está na página do BPF, e pode ajudar, né, a essa primeiro contato mais técnico ali com esse registro, como fazer, né, por onde começar, como entender. Mas aí, Thiago, eu concordo com você, assim, o tanto que, assim, a própria Angola Cables, como em alguns outros carnavais que nós já passamos aí, a gente tem registros no RADB, mas digamos que o cara não queira ter. E aí surge uma discussão que, para mim, é, de certa forma, importante, de certa forma, importante que eu falo pensando enquanto comunidade, enquanto membro do LACNIC, como você também, membro de um bocado de algumas outras variáveis. Mas recentemente, por exemplo, o único grande RIR dessas macro-regiões que não tinha IRR era o LACNIC. E recentemente, por pouquíssimo tempo, assim, faz pouquíssimo tempo, o LACNIC acabou de disponibilizar o serviço de IRR para os seus AS, né? Então, obviamente, quando a gente pensa na região do LACNIC, isso é uma boa informação, mas em contrapartida, o registro BR, naturalmente, ainda não dispõe desse serviço. E alguma das grandes indagações que eu escuto, principalmente trabalhando hoje numa empresa multinacional e que eu preciso lidar com gente de vários outros países, assim, uma das grandes indagações é, tá, beleza, por que eu tenho que fazer isso? Porque, assim, o meu RIR já faz para mim. Na hora que eu pego o bloco lá do Afrinic ou do RIPE ou do Afrinic, no Arin, de certa forma, não é tão automático, mas, enfim, da hora que eu recebo o bloco, eu já tenho isso registrado. Ponto, acabou, não tem que discutir. Então, tipo, já está feito. E aí vem uma discussão que é quase teológica sobre, tipo, o grau de responsabilidade do registro base versus o... Eu não estou falando dos registros de AS7, mas sim os objetos de rota. E aí, enfim, eu não sei qual é a tua opinião relativa a isso. Sobre isso, é um ponto importante a gente colocar. O que é o padrão de fato do mercado e o que é a parte técnica, ou seja, o padrão do IRR, o protocolo em si e como o mercado adota ele. O protocolo em si, você pode usar várias bases, né? Inclusive, todos os AS brasileiros já têm o seu registro feito numa base. Todos os AS, escuta o que eu estou falando. Todos os AS brasileiros, delegados pelo NIC-BR, já têm registro dos seus blocos numa base. Essa base chama Base Registro BR, mantida pelo IRR da NTT. Então, se você fizer um RUIS, né, para o rrntt.net, que é o IRR da NTT, e procurar por qualquer registro brasileiro, tem um registro já feito baseado no RUIS do NIC. Ou seja, existe uma rotina criada pela NTT que todo dia de madrugada ela pega todos os blocos que foram delegados pelo NIC-BR e registra o IRR. Aí você fala, então beleza, ninguém precisava fazer mais nada, ninguém precisava, tá tudo registrado. Mas aí que vem o padrão de fato. O que é o padrão de fato? É como o mercado usa, como as empresas usam. A base do registro BR, mantida no IRR da NTT, ela não é espelhada pelos outros registros. E qual registro que importa? No mercado hoje, o que importa mais, o que é mais consultado é o RADB. Isso é um padrão, isso não adianta a gente lutar, a gente pode tentar modificar, tentar convencer as empresas, mas o padrão é esse. O padrão de fato é a maioria das empresas, quando vai gerar os seus filtros, ela consulta, né, o RUIS do RADB, o RADB. Tá? É ali que vamos dizer que é o padrão de fato, é onde as informações são de maneira, vamos dizer, 90%, 80% das vezes são consultadas. Não estou falando do registro, estou falando da consulta. Né? Depois de registrado, o Google, a Hurricane, a Angola Cables, essas empresas elas têm uma rotina, né? Tem um software ali, um script, um robozinho, que uma vez, duas vezes, três vezes por dia faz uma consulta à base IRR para levantar esses registros. E essa consulta, geralmente, normalmente, ela é feita no RDB, pode não ser exclusivamente lá, mas normalmente é só lá, ou lá e mais um. Como essa base não replica, por exemplo, a base chamada Registro BR,
A partir dali, essa base já não tem uma eficiência, né, como poderia ser, né, como poderia ter de ninguém precisar registrar, já que está registrado ali. Então, isso vai de acordo com outro ponto que eu queria falar. Pense o seguinte, o que aconteceu, umas 2 semanas, um colega nosso de uma empresa nacional, provedora de trânsito, ele contou, eu tenho uma S7 que eu registro todos os meus clientes e deixo registrado. Só que ele usa uma base alternativa, AltDB, BBoy, ele não usa o RADB. Tá? Semana passada, 2 semanas atrás, alguém foi lá e registrou um AS7 no RADB com o mesmo nome que ele havia registrado. A partir daí, esse registro está duplicado. Mas como a maioria das empresas só consulta o RADB e a fonte do RADB aparecia como registrado no próprio RADB, esse registro que foi feito em nome dele tomou a frente do registro dele naturalmente e todos os provedores que faziam filtros baseados só no RADB tiraram as rotas dele da tabela. Gerou um grande impacto para a rede dele. Então, por isso que eu falo, pode registrar nos outros IRRs? Pode. Pode registrar no LACNIC, pode registrar no NTT, no AltDB, no BBoy, onde você quiser. Mas se você quiser ter certeza que sua rede nunca vai parar por conta de registro errado de IRR, faça no RADB. Tá? É como eu falei, é 1,36 dólares por dia, não custa muito pouco. Né? Se você tem um ASN e não pode arcar com 1,36 dólares por dia, alguma coisa está errada aí. Né? Então, esse é um recado que eu queria deixar sobre qual base usar. Né? Dá para usar outras? Dá. Mas pelo padrão de fato que o mercado adotou, é importante que você registre no RADB e gaste esse dinheirinho aí. Concordo, Thiago. Assim, Roberto, e para você, tipo assim, na visão do ISP, que no final do dia você convive diretamente com eles, o pessoal já tem adotado mais o RADB como sendo a base certa, tipo assim, já tem tocado nesse ponto, assim, dizer, ok, não tem jeito, esses dólares eu vou ter que perder, vou ter que pagar, dar um jeito, botar no cartão de crédito, resolver a vida, ou a gente ainda encontra muita dificuldade e resistência nesse sentido? Tem dificuldade de resistência. O provedor regional, esse modelo de provedor regional, a gente sabe que é bem brasileiro, então a gente vê provedores aí, sei lá, de 100 clientes acima, então são provedores bem pequenos e que tem dificuldade até para pagar a manutenção do próprio ASN. E nós vimos também um boom de procura em se tornar sistema autônomo, mesmo achando que se tornar sistema autônomo seria ter seus próprios IPs. A gente sabe que é uma responsabilidade um pouco maior. Pela escassez do IPv4, aí teve esse boom, muitas consultorias fazendo projetos junto ao NIC. A gente sabe que, por conta da escassez, aí já entrando em outro assunto, alguns provedores utilizaram de outros CNPJs para criar novos AS aí para ter mais recursos, mas na cabeça do provedor regional, CAS é só ter seus IPs próprios. Só que se você for pegar o nome propriamente dito, você já vai ver que a coisa é bem diferente. Você está se tornando uma rede autônoma, um sistema autônomo. Então, dentro disso, tem algumas responsabilidades que são bem importantes para a internet. A internet ninguém faz sozinho. E o provedor o provedor regional não tem consciência disso. Ele acha que recebeu os recursos dele, ele vai anunciar ali e foda-se o resto. E não é bem assim. Então, uma dessas obrigações é o IRR. Eu sou contra e já estou começando a instigar os nossos clientes de trânsito a criarem os seus próprios IRRs e manterem, porque essa prática de fazer proxy, apesar de que, como a Angola Cables, como a Provinet e como vários outros que vendem trânsito para outros AS, a gente quer ajudar e quer estar com o negócio redondinho, a gente repassa e-mail do CERT quando recebe, mas a coisa não é bem assim. Se você não empurrar o cara para ele evoluir, o provedor regional ele vai ficar sempre dependente de você. E quebra-se o próprio nome e o AS dele vai ser só um número com um bloco de IP, ele não vai ter nada de autonomia. Então tem que empurrar o cara para ele entender como é que funciona o IRR. E RADB está totalmente fora do orçamento de qualquer provedor regional. Posso dizer assim, o provedor até talvez 3, 4 mil clientes, ele não vai pensar de forma alguma em pagar esses dólares, com dólar quase R$6, ele não vai pensar em pagar o RADB.
Ele vai querer ficar à mercê da operadora, ele vai arriscar usar um IRR gratuito, mesmo com os problemas que o Thiago está mencionando, que são conhecidos. Então, assim, sempre o fator, até por pouco conhecimento técnico de alguns empresários, é sempre um fator financeiro. Ele tem um gerente de redes, ele tem um consultor, às vezes, que diz, você vai ter que comprar essa base aqui, porque você precisa, por isso, motivos técnicos, mas o cara não quer aprovar, porque tem um custo lá de alguns dólares por ano, né? Vai dar essa mixaria aí diário. Mas o cenário sempre do ISP regional é olhar primeiro para o financeiro, qual é o impacto que vai ter no caixa dele. Então, assim, eu consultei também alguns consultores aqui que atuam basicamente no Nordeste e que 100% da base de clientes são provedores regionais e está tendo muita resistência, tanto assim, contratar consultoria para alimentar uma base gratuita, como em querer investir num HDB e fazer a alimentação sozinho, com a própria equipe, né? O cenário ISP é mais ou menos esse. Tá, a gente tem 10 minutos aqui, segundo a Ana e companhia, apesar de ter 100 e poucas pessoas com a gente. Eu recebi 3 perguntas aqui e vou pela ordem aqui para ambos aqui. A primeira veio do Douglas Fischer aí. Ele pediu para a gente mencionar a questão do seguinte, que as empresas hoje em dia, elas criam o Route Object V4 ou V6, informando no atributo de AS o origin. E criam a S7 fazendo referência à mesma string do atributo origin do negócio, mas esquecem de criar o alt_num. E aí, tipo assim, ele, na visão do Douglas, ele pediu para a gente comentar, se possível, até como uma sugestão de tema para a gente falar, o esquecer o alt_num. A maioria dos AS aí hoje em dia não está fazendo seu alt_num da maneira adequada, inclusive registrando as entradas e saídas, quem são os upstreamers e afins. Como é que tu vê isso hoje? A situação, Thiago, aí, por exemplo, o registro mais básico, que é o próprio do seu registro, seu AS, você não fazer da maneira adequada, né? Tipo assim, apesar dele ser meramente mais informativo do que alguns outros registros, né? Mas enfim, eu não sei qual é a tua visão sobre isso. A minha visão é um pouco sobre, acho que mais a questão de não entender o conceito, né? Então, a visão é essa, é um pouco mais na questão de falta de informação ou falta de conceito de como funciona o alt_num e os registros, né? E como você bem falou, esse é um registro, ele tem uma importância, obviamente, empresas também avaliam, as redes avaliam aquele alt_num para tomar algumas decisões, mas ele não tem a mesma importância crítica que o próprio registro do Route 7. Mas, na minha visão, isso é um passo além, né? Vamos dizer assim, o dia que a gente tiver com todo mundo bem registrado e funcionando, isso vai ser o próximo passo. Assim como o RPKI também é um outro passo, né? São todos passos que vão nos levar a uma segurança de roteamento na internet melhor do que a gente tem hoje, né? Então, é importante que conheça. E aí, eu acho que não faz sentido a gente reforçar o conhecimento, reforçar as informações, reforçar os treinamentos, né? Onde você consegue ter essa informação. Como eu falei, vou deixar o registro aqui do BPF, né? Esse artigo que já tem lá no Brasil PIB Fórum, e não vou deixar de lembrar aqui um primeiro artigo que surgiu em português há muitos anos atrás, tá? Lá no blog do Julião. Não, acho que foi do Julião. Foi antes do Herbert. Tá. Julião Braga. O blog dele é ii.blog.br, né? É dois i's, né? ii.blog.br. Lá tem uma série de artigos sobre IRR, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, né? Bem completo, né? Há muitos anos atrás já estava escrito isso, né? Então, assim, uma referência ao Julião aqui, pelo artigo que ele escreveu, né? Acho que deve ter de 9 a 10 anos, no mínimo, esse artigo. E artigos, né? Que são mais de um. E também é uma boa referência, né? Para você aprender sobre o IRR e dali entender também sobre essas questões do alt_num, do registro do RPSL, né? Toda essa linguagem, né? Como é que ela funciona, né? Mas é importante deixar registrado que o conhecimento registrado em artigos em português, ele deve ser de 10 a 15% do volume de informação que existe em IRR. Que a gente tem em inglês. Então, caso tenha alguma dificuldade com o inglês, né?
tenta um tradutor, alguma coisa, mas a informação em inglês ela é infinitamente maior do que em português. Mas tem em português, como falei para vocês. Tem um artigo do BPF, tem esse lá do Julião no blog dele. Deve ter mais algum que eu estou esquecendo, depois me desculpem pela não referência, mas são 2 que eu lembrei aqui que podem ajudar nesse entendimento e a Só para fazer um adendo, Thiago, desculpe lhe atrapalhar. Tem uma ótima palestra que foi de dezembro do X Fórum, que é do Júnior Coraza, bem ilustrada, tem um PDFzinho na internet com todos os slides do dia, e a palestra está gravada no canal do Nick. A palestra do Júnior Coraza é bem explicativa, o cara sai quase um expert ali em RR. Não, isso mesmo. Inclusive, o artigo do BPF é escrito pelo Coraza, né? Vou deixar o registro aqui. Isso, exatamente, é bem lembrado. Então, aí a gente já está em casa. Então, tem mais 2 perguntas, apesar do tempo estar, de certa forma, apertado. A primeira, eu vou também um pouco responder, né? Que é o seguinte: em uma operadora com diversos AS clientes, é viável automatizar a criação de prefixes, lists e filtros baseados em AS7? E se sim, quais são as ferramentas de automação que a gente poderia dar um overview? Agora eu vou falar em nome da Angola Cable, e aí, tipo assim, o Thiago pode falar um pouco. Ele tem uma experiência de incumbent que eu acho que, apesar de hoje eu, de certa forma, estar trabalhando também no incumbent, mas mais para o lado de Angola, lá a situação é um pouco diferente. E eu posso explicar por quê, porque basicamente todo mundo usa o Afrinic e afins. Mas a situação é a seguinte: a gente automatizou aqui, tá? A gente usou um conceito aqui um pouco diferente. A gente usa um software para fazer as queries em JSON. A gente puxa hoje do RDB, como o Thiago falou, mas a gente usa a API de JSON, traz esses dados e depois a gente usa Ansible para fazer a carga nos roteadores, tá? A ideia é que no final do dia a gente carregue com Ansible, porque Ansible é um framework que a gente decidiu usar para fazer as automações. Então, Ansible é um framework para fazer qualquer coisa. Então, para qualquer tipo de família de roteador, você pode fazer com Cisco, Juniper, Huawei, seja o que for. Mas no final do dia a gente tem 2 níveis aqui. Tem um nível de consulta que é feito através das consultas em API em JSON disponível pelo RDB, já que a gente é cliente, e é isso que a gente faz. Mas foi uma solução mais ou menos desse nível. Em termos de ferramenta para fazer consulta, eu conheço 2 muito boas, que uma é o IRR Tool, que é clássica e assim vai, e a outra era o BGPQ3, que agora tem uma versão nova chamada BGPQ4. Eu não sei se vocês sabem, mas o Job Snyder, que trabalha na NTT, inclusive é um dos grandes mantenedores dos fóruns e desse tipo de coisa, ele atualizou a ferramenta BGPQ3 e agora tem a versão BGPQ4. A parte negativa, se assim a gente pode dizer, é que ela não é plug and play. Então, tipo, você tem que compilar o código no servidor Linux, alguma coisa do gênero. Mas é muito boa, por sinal. Tiago, eu não sei você aí na visão da Algar, seus anos de Algar, do ano de Kubernetes, como é que vocês faziam isso lá, esse tipo de coisa. A gente usa hoje Ansible e JSON, tá? É isso, eu não sei como é que vocês fazem, de verdade. Então, esse é uma questão muito particular de cada empresa, né? Hoje a gente trabalha com várias empresas, tem algumas usando automação desse nível de Ansible, né? Tem outras usando uma automação já um pouco mais baseada em Expect, algumas coisas mais tradicionais, e outras empresas que não automatizam, né? Então, uma coisa é você ter o registro IRR, outra coisa é você automatizar os seus filtros baseado nisso, né? Um provedor, por exemplo, de acesso, um ISP, que não provê trânsito para ninguém, ele só faz o serviço de banda larga no varejo, né, ou no comercial, ou seja, ele não é provedor de trânsito, ele é só um provedor de acesso, ele não tem que se preocupar com uma ferramenta de Ansible, uma ferramenta de automação, de liberação de prefixos, porque ele não vende esse serviço. Ele não vende trânsito para ninguém, então ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que se preocupar só com o registro. Então, acho que o ponto focal, né, que a gente tem que estar bem forte todo lá ASN, existiu um ASN, tem que existir o registro dele. Registrar é importante, isso é um cartório, né? Eu tenho um registro ali daquele meu bloco. Isso é importante para que funcione todas essas automações que o Luciano citou. As empresas de trânsito, elas trabalham com sistemas automatizados. E esses sistemas automatizados vão consultar essas bases IRR. Se não tiver o registro lá, nada disso tem valor. Né? Nenhuma dessa automação tem um valor. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, já falando sobre quem é provedor de trânsito e precisa automatizar, aí vai de acordo com a expertise de cada um. Tem empresa que tem um time de desenvolvimento, né, técnico, já está ali, já consegue trabalhar com código, porque você vai precisar de ter alguma interação com o seu CRM, com o seu RP, para você
pegar essa informação de algum lugar, né? Porque o AS7 ou o Route 7 que o cliente vai te informar é uma informação que vem offline. Offline, ou seja, é uma informação que o cliente te informa de maneira offline, ou seja, por um e-mail, por uma carta, por alguma coisa, ele te informa, ó, o meu AS7, ele é X, ou o meu Route 7 é X. Baseado nessa informação, ela vai ter que ser incluída em alguma base de dados, que pode ser um CRM, um RP, alguma coisa, para a partir dali você ter o software que faz essa consulta e gera toda essa automação no software. Então, isso eu, sim, já vi de várias maneiras de se fazer, inclusive é manual, tá? Então, não necessariamente precisa ter um Ansible para fazer, pode ser uma pessoa ou 2, 3 pessoas que consultam o IRR, usando um BGPQ3, BGPQ4, IRR27, base disso, gera um script e aplica nos roteadores, né? Então, não tem certo e errado aí, tem certo e errado nesse caso, cada um faz de acordo com o seu tamanho. O que é errado é você não ter registro em IRR, isso aqui a gente já pode, acho que, deixar claro. Tá bom. Não, fechou, gente. Assim, a gente agora só tem 30 segundos aí pelo scheduler do meeting, basicamente é isso. Eu queria agradecer aos dois. A Angola Cables vai promover mais esse tipo de evento, a gente está aberto aqui para isso e assim vai. E assim, só tenho a agradecer tanto ao Thiago quanto ao Roberto. E assim, a gente vai ficar aberto, vou mandar aí para todos que estavam na ferramenta, tanto a apresentação quanto o contato de todos aqui para que possam tirar dúvidas. E, enfim, era isso. Eu agradeço em nome da Angola Cables e é isso. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.